Em 2025, uma em cada 5 pessoas vive em uma democracia de verdade. E o resto? Bem, essa é outra história. Estamos classificando os regimes mais implacáveis e às vezes bizarros que ainda existem hoje. E não se esqueça, se você gosta dessas análises semanais de mapas, aperte o botão de inscrever-se. Porque, bem, meus empréstimos estudantis se recusam a aceitar curtidas como pagamento. Começando com o número 15, o Nel Sultão. Começamos nosso tour pela Turquia, o ponto fora da curva da OTAN. Você pensaria que a aliança define o padrão para proteger a democracia, mas seu segundo maior exército parece ter ignorado essa parte do manual. No Índice de Democracia Liberal do think tank Varieties of Democracy, a Turquia aparece em 139º lugar no mundo, atrás de países que normalmente recebem uma bronca do tipo "não estamos bravos, só decepcionados". A Turquia vem andando para trás na democracia há 20 anos, e o homem que lidera essa dança, Recep Tayyip Erdogan, é presidente desde 2014 e foi primeiro-ministro entre 2003 e 2014. Ele é o líder mais influente desde Mustafa Kemal Atatürk, o fundador da República. Mas influência é uma faca de 2 gumes, útil na luta, perigosa para quem segura ao lado afiado. Em 10 de julho de 2020, a história foi revertida. A Hagia Sophia deixou de ser um museu e voltou a ser uma mesquita. Esse ato simbolizou a transformação da Turquia. Kemal buscava um Estado-nação moderno e secular. Erdogan levou isso como uma ofensa pessoal. Kemal se via como um líder ao estilo ocidental. Erdogan se vê como um sultão de faz de conta. Ele está tão empolgado que chegou a ameaçar os Estados Unidos com um tapa otomano. Isso ocorreu devido ao apoio americano aos curdos. Washington não levou a sério, mas o povo turco foi prejudicado. Erdogan é um dos 2 líderes neste vídeo que tem ficha criminal. Ele foi condenado a 10 meses de prisão e perdeu o cargo de prefeito de Istambul por recitar um poema considerado incitação ao ódio religioso pelos tribunais. E você pensava que batalhas de poesia eram difíceis. Ele ficou só 4 meses preso e teve a proibição de entrar no parlamento turco suspensa. Muita gente gostaria que isso não tivesse acontecido. Depois que Erdogan mudou o sistema da Turquia de parlamentarista para presidencialista em 2014, ele começou a governar com mão de ferro. Um a um, ele fechou grupos de oposição que atuavam contra o Estado e a mídia independente, o que, como todo mundo sabe, é exatamente o que você faz quando não tem nada a esconder. Uma tentativa de golpe em julho de 2016 só aumentou ainda mais a tensão. Mais de 200 jornalistas foram detidos e 120 publicações foram fechadas. 4 anos depois, ele intensificou a pressão sobre as redes sociais. Não por causa de um golpe, mas porque os usuários insultaram a esposa do ministro das Finanças, que por acaso também é filha de Erdogan. É um sistema que convenientemente o ajuda a aprender pessoas que o comparam ao Gollum de O Senhor dos Anéis. Mas a minoria curda sofre mais com a fúria de Erdogan. Quase 3.000 líderes políticos curdos foram presos, e ele levou sua campanha para além das fronteiras. O exército turco ocupou partes do norte da Síria, onde horrores se seguiram. Erdogan foi acusado de tentar refazer a fronteira, expulsando os curdos em uma campanha de limpeza étnica. Relatórios mostram que mulheres locais estão sendo abusadas, sequestradas, forçadas a casar ou mortas quando não expulsas. Erdogan provavelmente não terá consequências, pois tornou ilegal que a Grande Assembleia Nacional o investigue. Erdogan afirma que vai se aposentar em maio de 2028, mas, se acontecer, provavelmente será nos seus próprios termos. Insiders turcos consideram Selçuk Bayraktar, genro e padrinho da frota de drones da Turquia, um dos principais candidatos. De repente, os filhos de famosos de Hollywood não parecem tão ruins assim. Quem assumir o comando dificilmente restabelecerá a instituição destruída por Erdogan. Se a Turquia parece instável, o Irã é ainda mais. Número 14. República Islâmica. Ao contrário da Turquia, o Irã nunca foi uma verdadeira democracia. Tem eleições, mas elas são mais de faz de conta do que realmente significativas. Por isso está em 147º na lista da Varieties of Democracy. Como funcionam as eleições? Todo candidato político deve ser aprovado pelo Conselho dos Guardiães, um clube exclusivo de especialistas em leis islâmicas que não é eleito. Metade dos 12 membros é escolhida pelo líder supremo e a outra metade,
O legislativo os seleciona a partir de indicados pelo chefe da justiça, que é escolhido pelo líder supremo. O conselho pode então vetar leis ou até mesmo supervisionar eleições. Sem surpresa, as reformas raramente passam da fase conceitual. A única coisa que o conselho não pode vetar é o próprio líder supremo, a única figura à qual ele responde em última instância. O líder supremo tem liberdade para agir como quiser após ser nomeado pela Assembleia de Especialistas. O público elege esse órgão a cada 8 anos, porém há ressalvas. Todos devem ser especialistas em jurisprudência islâmica, outros não precisam se candidatar. E, para manter as coisas organizadas, todos os candidatos devem ser aprovados primeiro pelo Conselho dos Guardiões. Todos os caminhos levam de volta ao líder supremo. Atualmente, esse homem, Ali Khamenei, ocupa o cargo há mais tempo do que muitas pessoas que estão assistindo a este vídeo estão vivas. Ele assumiu em 1989 e ficará até morrer ou se aposentar. Khamenei preside um regime teocrático que aplica sentenças brutais para crimes. O Departamento de Estado dos Estados Unidos da América tem muito a dizer sobre isso, embora o Irã geralmente apenas dê de ombros e diga: assista a isso. Se você estiver no Irã, ter relações ilegítimas com uma mulher que não é parente pode resultar em centenas de chicotadas. Distribuir música não aprovada, 3 anos de prisão. Toda música, letra e capa de álbum devem ser aprovadas pelo Ministério da Cultura para garantir os valores morais islâmicos. Até a história do Irã só pode ser celebrada oficialmente. Terra natal de Ciro, o grande fundador da civilização persa. Em outubro de 2016, dezenas de estudantes foram presos por usar slogans que violavam normas e valores em um evento de aniversário em homenagem a ele. Alguns foram condenados a 8 anos. Igualdade de gênero? Esqueça. Khamenei diz que é um complô para corromper o papel das mulheres na sociedade. Mas pelo menos ele parece praticar o que prega. Ele controlava 95 bilhões de dólares em ativos em 2013, mas não estava esbanjando. Ele é conhecido por seu estilo de vida frugal, diferente de outros líderes da lista que nem tentam disfarçar. Número 13, a ditadura mais legal do mundo. Há 10 anos, El Salvador liderava o mundo em assassinatos, com 103 homicídios por 100 mil habitantes. Em 2024 é o país mais seguro das Américas, com 1,9 parabéns, El Sal. Essa história de superação se deve a um homem, o presidente Nayib Bukele, também conhecido como o rei filósofo ou o ditador mais descolado do mundo. Sério, é assim que ele mesmo se chama, supostamente para zombar dos críticos. E ele tem muitos. Tornar El Salvador seguro teve um custo alto. Por isso, Bukele é uma das pessoas mais controversas da lista. O grave problema das gangues em El Salvador foi prioridade de Bukele ao ser eleito em 2019. Os resultados iniciais foram mistos. A taxa de homicídios caiu de 36 para 7,8, o que é bastante impressionante. Mas houve relatos de que o presidente fez um acordo com as gangues para que isso acontecesse. El Faro foi rapidamente acusado de lavagem de dinheiro e precisou se mudar para a Costa Rica. Foi um sinal do que estava por vir. Entre 25 e 27 de março de 2022, El Salvador viveu seu período mais mortal desde a Guerra Civil. As gangues mataram 62 pessoas. Bukele respondeu sem piedade. Ele decretou um estado de exceção na Constituição de El Salvador. Foram suspensos direitos como liberdade de reunião, privacidade das comunicações e limites de detenção. Era para durar 30 dias, mas ainda está em vigor. Depois, medidas anti-gangues foram adotadas. Bukele construiu grandes prisões e prendeu qualquer um que parecesse membro de gangue, colocando-os lá sem julgamento. El Salvador agora tem a maior taxa de prisões per capita do mundo, com quase 1.700 presos a cada 100 mil habitantes. Relatos de abuso são comuns. Falam de gritos constantes e guardas agredindo pessoas o tempo todo. Enquanto isso, Bukele sorri para as câmeras enquanto El Salvador recebe eventos como o concurso Miss Universo e os Jogos Mundiais de Surf da International Surfing Association. Mas por trás das coroas e faixas, as paredes continuam se fechando. Liberdades de movimento e expressão caíram quase tão rápido quanto o controle das gangues. Discordar leva à prisão. Críticos vivem sob vigilância constante. Bairros inteiros lembram prisões a céu aberto. Num país do tamanho de Massachusetts,
não há como se esconder. Bukele intensificou ainda mais o controle desde então. Com a supermaioria do partido Nuevas Ideias, os limites constitucionais desapareceram. Mandatos consecutivos pareciam impossíveis, mas não para Bukele. No fim de julho de 2025, deixaram ele concorrer repetidas vezes. Bukele continua extremamente popular em El Salvador. A reeleição dele em 2024, com mais de 84%, foi considerada livre e justa, diferente de tantos outros neste vídeo. Mais que qualquer um aqui, ele honra seus apelidos. Mas já vimos isso antes. É por isso que El Salvador caiu para a posição 148 no índice da Varieties of Democracy. A oposição foi efetivamente esmagada, ficando até abaixo do Irã. Agora, os salvadorenhos torcem para que Bukele se inspire mais em Lee Kuan Yew, de Singapura, e menos em figuras como o criminoso de guerra moderno mais infame do mundo. Número 12. O czarismo moderno. Alguém realmente está surpreso com essa entrada? Vladimir Putin tem sido presidente ou primeiro-ministro da Rússia desde 1999, por mais tempo do que qualquer líder de Moscou desde Joseph Stalin. Nesse período, a Federação Russa caiu para a 159ª posição na lista da Varieties of Democracy. Por causa de uma nova lei, ele pode ficar no cargo até 2036. Não se surpreenda se isso mudar, caso ele ainda esteja vivo e ativo. Putin mantém seu título de presidente da Rússia com a ajuda de eleições cuidadosamente encenadas. Diferente de outros líderes aqui, ele permite e até incentiva vários partidos políticos. O truque é que a competição entre eles divide o voto da oposição. Isso deixa o Partido Rússia Unida dele dominando. E, só para garantir, a maioria desses partidos tem ligações com ele de qualquer forma, escondidas em algum lugar nas entrelinhas. Questões de direitos humanos na Rússia são conhecidas. Talvez você prefira saber sobre algumas peculiaridades de Putin. Ele criou um culto à personalidade com demonstrações de força. Ele pratica judô diante das câmeras e escreveu um livro sobre isso. Ele também tem faixa preta nisso. Já mergulhou de escafandro e achou 2 urnas gregas antigas. Ele sedou um tigre de amor na mata. Ele voou com grolls brancos siberianos ameaçados em uma asa delta, guiando-os para a segurança. Ele mergulhou em um mini-submarino na Crimeia, ocupada para explorar um naufrágio bizantino. Isso é verdade? Quem sabe? O judô, as urnas, o tigre e os grolls podem ser reais ou não, mas espero que ao menos o pássaro seja legítimo. Se quiser saber mais sobre a Rússia, veja meus vídeos recentes. Sem tigres ou grolls, prometo. Voltando à democracia, ou ao que restou, número 11, Estado da Máfia. Até agora, a Turquia deu um jeito de sair da democracia. O Irã domina eleições falsas, enquanto El Salvador virou uma grande cela de detenção. A seguir, um país onde a ditadura é assunto de família. Na lista Varieties of Democracy de 1960 e um número 160, a República do Azerbaijão é governada por Ilham Aliyev desde 2003. Antes dele, era o pai dele. Em Baku, a democracia não é passada de geração em geração. O que é passado é a presidência. Basta olhar para Nagorno-Karabakh para entender do que ele se trata. Armênios étnicos viviam lá há séculos. Hoje restam muito poucos. Mais de 100 mil deles correram para sair no outono de 2023, quando as forças de Aliyev chegaram. Poucas dezenas tiveram coragem de ficar. Grupos internacionais de direitos humanos chamaram isso de limpeza étnica. Ele pode até estar de olho na própria Armênia. Aliyev disse que a nação era apenas um território criado artificialmente em terras antigas do Azerbaijão. Os armênios no Azerbaijão foram os mais afetados, mas ninguém escapa totalmente. Os xiitas do Azerbaijão vivem sob vigilância constante, e desde 2023 Aliyev piorou ainda mais. Ele deteve jornalistas de oposição e ativistas em uma onda de prisões arbitrárias. Ele diz que é uma forma de evitar a influência estrangeira no Azerbaijão. Na realidade, é apenas a maneira dele de lembrar a todos quem assina seus contra-cheques e quem não assina. As eleições aqui são uma farsa. Aliyev usou sua vitória em Nagorno-Karabakh para convocar uma votação antecipada no ano passado. Os partidos de oposição disseram que não participariam e pediram aos eleitores que ficassem em casa. Vozes críticas ao regime foram silenciadas. Ele ganhou com mais de 92% dos votos. O que Aliyev faz com tanto poder?
Ele foi pessoa do ano de 2012 do projeto de reportagem sobre crime organizado e corrupção. Aparentemente, realmente existe um prêmio para tudo. Mas isso basicamente resume a situação. Ele é um mafioso disfarçado de presidente. Em 2017, divulgaram que ele era alvo de um esquema de lavagem de 2,9 bilhões de dólares americanos. Os fundos passaram por 4 empresas do Reino Unido. Quem recebeu o dinheiro gastou em artigos de luxo e escolas particulares para os filhos. E funcionou. O Conselho da Europa conseguiu evitar uma votação crítica sobre os direitos humanos do Azerbaijão. O presidente do Azerbaijão aparenta gostar do Reino Unido. Quando os Pandora Papers foram divulgados em 2021, mostraram que seus 3 filhos e 2 associados próximos estavam envolvidos em uma vasta rede de 84 empresas offshore. Eles tinham propriedades em Londres avaliadas em 700 milhões de dólares e sua família participa das principais indústrias do país. Para eles, Azerbaijão é negócio. Com a busca europeia por energia fora da Rússia, eles devem enriquecer ainda mais. Número 10, o homem dos 15 milhões. Aliyev pode ser um chefão presidencial, mas ele não tem uma recompensa de 15 milhões de dólares pela sua cabeça. Este aqui tem. Bem-vindo à República Bolivariana da Venezuela, de Nicolás Maduro, classificada em 168º lugar na lista da Varieties of Democracy. Como muitas histórias de países não democráticos, esta também começa com uma eleição. A Venezuela enfrentou caos nas décadas de 1980 e 1990. Então, Hugo Chávez foi eleito presidente da Venezuela em 1998 e iniciou a Revolução Bolivariana. O país logo passou a ser dominado por um único partido, o Partido Socialista Unido da Venezuela. Chávez faleceu no cargo em 2013. Durante seu mandato, a Venezuela passou de um dos países mais ricos da América Latina para um dos mais pobres. Isso continuou sob seu sucessor. Sob Maduro, os venezuelanos comuns ficaram muito mais pobres. Apenas 3 anos após o início de seu governo, quase 16% deles estavam recorrendo a comer restos de comida. Enquanto isso, Maduro provavelmente vive bem devido ao tráfico de drogas. 2 sobrinhos da esposa dele foram condenados por trazer cocaína aos Estados Unidos em 2016. 4 anos depois, Maduro foi acusado de conspirar com militantes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Ele é acusado de permitir que um grupo terrorista traficasse drogas para os Estados Unidos da América pelo espaço aéreo venezuelano. Então, há uma recompensa de 15 milhões de dólares pela sua prisão. Maduro consegue isso porque permanece no poder pela força. O Centro Carter monitorava a eleição de 2024 na Venezuela. Surpreendentemente, houve poucos relatos de intimidação nos locais de votação para pressionar os eleitores, como acontece no Egito. A censura do regime de Maduro e as restrições à atividade política deixaram a legitimidade da eleição em dúvida muito antes de o Conselho Nacional Eleitoral decidir não se preocupar com os resultados por sessão eleitoral. No fim, o regime apenas declarou Maduro vencedor. Aceite, Maduro aceitou. Ele continuou com a Operação Tum-Tum para reprimir a dissidência surgida depois, nome mais amigável do que a repressão que trouxe. Seus opositores tiveram que fugir para as embaixadas da Holanda e da Espanha para pedir asilo e agora vivem no exílio na Espanha. Quem tiver coragem de desafiar Maduro novamente em 2030 provavelmente deveria fazer planos semelhantes. Número 9. A Pátria Neutra. Bem-vindo à Pátria da Neutralidade, o Turquemenistão, 174º no Índice de Democracia Liberal, ganhou independência do domínio soviético em 1991, mas não dos líderes soviéticos. Saparmurat Niyazov, líder comunista da época, assumiu o poder e criou um culto à personalidade ainda mais elaborado que os anteriores. Chamado de pai dos turcomenos, ergueu estátuas douradas de si mesmo enquanto a economia sofria. Ele renomeou cidades com o próprio nome e com o nome de membros da sua família. Ele também renomeou os meses do ano. Ele fechou bibliotecas alegando que o turcomeno médio não lê. Os médicos do país juraram lealdade a ele em vez do juramento de Hipócrates, mesmo quando ele fechou todos os hospitais fora da capital. Então ele morreu em 2006. Ele não se tornou um presidente eterno, porém. O presidente atual é Serdar Berda Muhammadov. No cargo desde 2022, o destaque está em assumiu o poder. Seu predecessor foi seu pai,
Gurban Goliberda Mohamedov, que assumiu após a morte de Niazov. Ao afirmar que era hora de um líder mais jovem, ele repetiu o que ocorreu no Azerbaijão, passando o país ao filho. A eleição que ele organizou foi um teatro de 9. Seu filho e outros 8 candidatos leais a ele. O filho ganhou com 73% dos votos. Não houve debates e as raras aparições públicas de Serdar foram roteirizadas. Estala os dedos, diz algumas palavras mágicas e pronto, um presidente. Mas Berdê Mohamedov, o pai, não sairia. Ele foi rapidamente nomeado presidente do Conselho do Povo do Turcomenistão, um órgão criado em 2021 por seu filho agradecido. Ele pode alterar a Constituição e definir diretrizes para a política interna e externa. Também ajuda o fato de que agora ele é oficialmente o líder nacional do povo turcomeno, então ele e sua família têm imunidade legal. Basicamente, o Turcomenistão agora é uma corregência de pai e filho. Talvez Lukashenko esteja tomando notas. A dinastia ao menos aboliu partes excêntricas do culto à personalidade de Niazov. O calendário voltou ao normal e bibliotecas e hospitais reabriram, mas algumas estátuas douradas de Niazov foram só trocadas por estátuas de Gurbanguly. Direitos humanos e Turcomenistão não combinam muito. As minorias Baluchi e Uzbek não podem ensinar sua língua e costumes. Minorias religiosas são acusadas de incitar o ódio, presas e torturadas. O acesso à internet é fortemente censurado. Você não pode assistir a este vídeo no Turcomenistão. Número 8. Reino moderno, opressão antiga. A maioria dos países não democráticos pelo menos tenta parecer democrática. A Arábia Saudita ocupa o 169º lugar na lista da VDM. É um retrocesso para o que deveria ser uma era passada, uma monarquia absoluta. O rei Salman governa com autoridade total. Na Arábia Saudita, o primeiro-ministro costuma ser o rei ou o príncipe herdeiro. O rei Salman não cuida dos assuntos diários do governo do reino. Ele tem 89 anos. Ele devia estar pensando em relaxar em algum lugar opressivo e arenoso. Mas chega de falar da Flórida. Salman tomou uma decisão tremendamente importante para o futuro do reino. Em 2017, rompeu a tradição ao nomear o filho príncipe herdeiro. Mohammed bin Salman, conhecido como Mohammed bin Salman, é o governante de fato da Arábia Saudita desde então. Em 2022, ele se tornou primeiro-ministro e possivelmente a figura mais controversa deste vídeo. Putin e Maduro parecem vilões de quadrinhos. Eles são maus e você sabe. Mohammed bin Salman é um personagem mais complexo. Pouco depois de assumir o poder, ele reclamou que, se não fosse pela influência dos Estados Unidos, a Arábia Saudita teria acabado como a Coreia do Norte. Antes dele, a Arábia Saudita se assemelhava mais ao Afeganistão do que aos Estados Unidos. A vida cotidiana era altamente controlada por autoridades religiosas que tinham um poder enorme. Em 2002, foram acusados de dificultar o resgate em um incêndio em escola feminina porque as alunas não usavam abaias. 15 morreram. Isso mudou. Mohammed bin Salman tirou da polícia religiosa a maior parte de seus poderes. Com eles fora, ele abriu os setores de entretenimento e cultura na Arábia Saudita. Virou quase uma meca dos grandes eventos esportivos. Agora, homens e mulheres podem sair juntos livremente. Em 10 anos, Mohammed bin Salman tornou a Arábia Saudita mais moderna e ocidental. Mas democracia? Aqui não. Mohammed bin Salman comanda um regime autoritário e brutal. O caso de Jamal Khashoggi foi apenas o ato mais infame. As coisas pioraram desde então. Críticos são presos, torturados e mortos. Mais de 21 mil trabalhadores morreram construindo o programa Visão 2030 dele. Mohammed bin Salman também não acabou completamente com o sistema de tutela. Ativistas pelos direitos das mulheres que querem o fim do sistema também foram presas. Mohammed bin Salman diz que precisa fazer isso para implementar suas reformas. É o que todos dizem, não sei você, mas para mim essa é bem absurda. A Arábia Saudita se tornou ainda mais autoritária sob Mohammed bin Salman. Agora, só mudou para o século XXI em vez da Idade Média. Isso melhora ou piora as coisas? Deixe sua opinião nos comentários. Número 7. A última ditadura da Europa. Alexander Lukashenko é presidente da República de Belarus desde 1994, a única eleição livre e justa da qual ele já participou.
Por isso está em 172º no ranking do Varieties of Democracy. Perceba, eu disse. Parte disso. Em 2020, os esforços de Lukashenko para fraudar as eleições e reprimir a dissidência foram tão graves que Estados Unidos da América, Reino Unido e União Europeia deixaram de reconhecê-lo como presidente legítimo da Bielorrússia. Mas ele ainda está lá. Em janeiro de 2025, ele conquistou mais um mandato de 6 anos, desta vez sem protestos, porque os opositores políticos exilados sabiam que seria perigoso demais. Lukashenko já foi ameaçado. Em 1996, no primeiro mandato, ele enfrentou impeachment por violar a Constituição da Bielorrússia. A solução dele foi simples. Ele reescreveu a Constituição em um referendo fraudulento. A presidência ganhou poderes amplos. O parlamento se transformou em um carimbo escolhido a dedo. As forças de segurança silenciaram a dissidência e o resto, como dizem, é história. O chamado último ditador da Europa já teve grandes ambições. A Rússia estava em caos nos anos 1990 e Lukashenko foi um dos primeiros defensores da unificação. Liberais russos temeram que ele avançasse ao Kremlin, mas Putin descartou essa possibilidade. Isso não impediu o presidente da Bielorrússia de reprimir a própria língua bielorrussa. Ele a despreza como de segunda categoria. Sua preferência? Russo, é claro. Bielorrussos que falam a língua publicamente pedem para ser vistos como inimigos do regime. Se exibirem símbolos culturais como a bandeira vermelha e branca de Belarus, com certeza serão vistos assim. Hoje, só 25% dos bielorrussos usam sua língua diariamente. Lukashenko já foi visto como um homem do povo bielorrusso, um fazendeiro humilde que prometia romper com o antigo establishment comunista. Ele mantém essa imagem praticando esportes, principalmente hóquei no gelo, mesmo aos 70 anos. Ditadores de 70 anos, como Lukashenko, começam a pensar no futuro, que pode ser semelhante ao do Azerbaijão. Nikolai, o terceiro filho de Lukashenko, acompanha-o em eventos importantes desde pequeno. Ele foi criado apenas pelo pai. Não se sabe ao certo quem é sua mãe, embora tenha sido noticiado que seria a médica pessoal de Lukashenko, Irina. Lukashenko nega, pois a Constituição exige que o presidente tenha ao menos 35 anos. Nikolai tem só 20 anos, então Lukashenko precisaria chegar aos 85 anos até lá. Mas quem leva isso a sério aqui? Número 6, Central de Vigilância. As ditaduras que vimos até agora são tão corruptas que dá até para rir delas se estiverem em lugar seguro. Não é assim na República Popular da China. Havia grandes esperanças aqui, mas elas sumiram rapidamente quando, em 2012, Xi Jinping tem vários títulos longos para descrever sua posição. Secretário-geral do Partido Comunista Chinês, presidente da Comissão Militar Central e presidente da China são os mais importantes. Desde que Xi Jinping transformou a China no estado autoritário mais sofisticado do mundo, ocupando a 173ª posição no índice Varieties of Democracy. Você já ouviu sobre a opressão dos uigures em Xinjiang, o firewall que bloqueia a internet estrangeira e o sistema de crédito social, mas há outras coisas menos conhecidas e talvez ainda mais assustadoras. Os cidadãos chineses têm muito mais acesso à tecnologia do que seus equivalentes em outros países desta lista. Mas esse é o ponto. Isso permite que o Partido Comunista saiba o que eles estão pensando. Reclame de multa de trânsito no WeChat e fique preso 5 dias, mesmo apagando a mensagem. Mesmo quem esconde sentimentos ainda é vigiado. A China possui 370 câmeras de segurança para cada 1.000 habitantes. O próximo lugar mais próximo no mundo é Indore, na Índia. Lá são 62,5 e não são apenas câmeras de segurança comuns. Elas se conectam a uma ampla rede de dados com inteligência artificial, agregando reconhecimento facial e dados de DNA. Um deslize e as câmeras na China identificarão você pelo jeito de andar, rosto e até humor. O assustador não é só a precisão, mas que essa tecnologia também existe em países democráticos. Seus governos já estão usando essa tecnologia, só que insistem que é para a sua conveniência. É irônico, pois Xi também já foi prisioneiro político. O pai dele foi expurgado na Revolução Cultural de Mao e passou um tempo cavando valas em um campo de trabalho forçado. Então, como Xi toma decisões que afirmam o sistema que um dia o vitimizou? Poucas pessoas sabem. Apesar de ser uma figura pública,
Seu estilo de liderança lembra o de seu equivalente no Afeganistão. Xi costuma fazer discursos a portas fechadas, que só são divulgados meses depois. Ele é chamado de microgerenciador, mas com ordens vagas, então os subordinados acabam culpados se algo der errado. E eles precisam continuar voltando para ele, o que significa que o poder está centralizado nele mesmo. A semelhança com outra ditadura, porém. Chineses comuns podem ter problemas por assistir a certos filmes de Hollywood, mas ele não, ele é fã. Falam que o resgate do soldado Ryan é um dos favoritos dele. Mas olha, pelo menos Xi não gastou milhões que a China não tem em estátuas douradas de si mesmo. No entanto, esse não é o caso em um país sem litoral a oeste. Número 5, privilégio conjugal. Um país se destaca no Novo Mundo como particularmente não democrático. Não é liderado por dinastia de pai e filho, mas por parceria de marido e mulher. A República da Nicarágua está em 175º lugar na lista da Varieties of Democracy. Daniel Ortega assumiu o poder como chefe da junta governante da Nicarágua. Ele foi presidente de 1985 a 1990, até perder em uma eleição justa e rara. Ele tentou em 96 e 2001, mas perdeu ambas as vezes. Em 2006, na terceira vez, ele conseguiu, mas não para a democracia. Ortega estava de volta e ele não ia sair. Em 2011, ele concorreu novamente, desta vez impedindo observadores internacionais de entrarem em locais de votação importantes. E ele estava só começando. Em 2014, seus aliados removeram o limite de mandato presidencial. Ele vem sendo reeleito desde então. Quando protestos eclodiram em 2018, ele os reprimiu com violência. Observadores da Organização dos Estados Americanos foram expulsos, mas antes descobriram que agentes de Ortega usavam balas de borracha e gás lacrimogênio. Depois começaram a usar fuzis de assalto militares e lançadores de granadas. Médicos que atenderam os feridos foram demitidos, tornando o número real de vítimas desconhecido. Em 2021, Ortega manteve a repressão, prendendo dezenas de líderes opositores. Houve uma eleição naquele ano. Ele venceu com 76% dos votos. O governo dele lembra os tempos romanos. Nem a Igreja Católica está segura. O bispo Rolando José Álvares Lagos, de Matagalpa, foi colocado em prisão domiciliar. Ele foi exilado para a cidade do Vaticano. Outros não tiveram tanta sorte. Ortega está envelhecendo. Ele fará 80 anos em alguns meses. A sucessão está em pauta. Ele tem 8 filhos para escolher, mas uma filha o acusou de abuso em um documentário. Então, confiar na família não é exatamente o seu ponto forte. Ele nomeou sua esposa, Rosário Murilo, como co-presidente. Ela era vice-presidente desde 2017, então não foi surpresa, mas sim uma coroação. O tempo dirá se a Nicarágua sairá da ditadura quando Ortega finalmente bater as botas. Mas, por enquanto, é o país menos democrático das Américas, até mais do que a Venezuela. E Ortega não está sozinho. Tem muitos outros nomes vindo aí. Alguns você já ouviu falar, outros provavelmente não. Fique por aqui, porque o pior do pior ainda está por vir. Número 4. O Emir do Mistério. Nenhum país teve um retrocesso democrático tão grande em tão pouco tempo quanto o Afeganistão. O Varieties of Democracy classifica o país como o número 176, o quarto pior do mundo. O Talibã retomou o controle em uma ofensiva rápida há 4 anos e não voltou atrás. A maioria dos países não reconhece o Emirado Islâmico do Afeganistão do Talibã. O atual líder supremo é este homem, Hibatullah Aounzada. Ele é o líder do Talibã desde 25 de maio de 2016, quando seu antecessor foi morto em um ataque de drone americano. Aounzada sobreviveu a pelo menos 3 tentativas de assassinato. Ele é resiliente, no mínimo. Essas tentativas provavelmente explicam porque ele nunca aparece em público. Mesmo a única foto que as pessoas acham que é dele pode não ser. E de seu santuário escondido, ele escreve palavras que viram lei. Não existe legislativo, eleições ou tribunais para fiscalizar suas ordens. Veja o que se sabe. O Talibã tem um histórico deplorável de direitos humanos e planeja mantê-lo. Em 2022, ele afirmou preferir um ataque nuclear ao Afeganistão, a adotar medidas contra o Islã ou a Sharia. Parece extremo. As mulheres sofrem mais, mas homens no Afeganistão também enfrentam restrições severas.
Eles são obrigados a cobrir o rosto com barbas longas. Os homens também estão agora proibidos de jogar xadrez. O líder supremo acredita que isso incentiva o jogo, mas a Hunzada talvez esteja menos seguro que outros desta lista. Mesmo dentro do Talibã, o seu governo de um homem só está causando incômodo. O vice Sirajuddin Haqqani apareceu diante das câmeras para repreendê-lo por acumular poder. Abdul Salam Hanafi, outro vice, chegou a apoiar o retorno das meninas às aulas. Quando os vices do Talibã parecem moderados, percebe-se o quão longe as coisas foram. O grupo prometeu evitar os anos 1990, mas cá estamos. O Afeganistão tem grande riqueza mineral, mas o regime não irá explorá-la. Paquistão e Irã temem refugiados e a propagação da instabilidade. O resto do mundo prefere desviar o olhar. E, de algum modo, ainda há 3 países piores, onde reina o caos ou a resistência é impossível. Número 3, milagre despedaçado. A intervenção estrangeira foi necessária para levar democracia ao Afeganistão, mas em Myanmar parecia possível um milagre espontâneo. O país viveu sob regime militar de 1962 a 2011, mas, pressionado por sanções, iniciou a democratização nos anos 2010. A líder da oposição, Aung San Suu Kyi, venceu de forma esmagadora uma eleição histórica em 2015, mas os militares ainda tinham muito poder e não gostaram do que viam. Quando Suu Kyi venceu em 2020, os militares já estavam insatisfeitos. Deram um golpe no início de 2021 e agora o líder do país é Min Aung Hlaing. Ele é presidente da Comissão de Segurança e Paz do Estado da República da União de Myanmar. O nome é bem orwelliano, pois no fim é só uma junta militar e está em 177º na lista da Varieties of Democracy. O público em Myanmar se opôs fortemente ao golpe e foi às ruas. Lang ordenou uma resposta letal e o país está em guerra civil desde então. Nada tem sido proibido para Lang desde então. Ele ordenou ataques aéreos contra civis. O Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de prisão contra ele por seu papel em crimes contra a humanidade e contra a minoria Rohingya do país. Mais de 1 milhão deles foram expulsos. Enquanto isso, Aung San Suu Kyi cumpre 27 dos 33 anos de prisão por suposta corrupção. E ele está ficando rico enquanto o país permanece em caos. Como chefe das Forças Armadas, ele usa propriedades militares tanto para morar quanto para negócios. Coincidentemente, a família dele possui a maior parte de um condomínio de luxo ao lado do terminal de ônibus Parame dos militares, no bairro South Okalapa, em Yangon. Enquanto isso, seus 2 filhos administram um vasto império empresarial. Está cuidadosamente dividido em tantas subdivisões que uma das empresas dele sempre acaba sendo a sortuda vencedora de um contrato exclusivo. Engraçado como isso acontece. Enquanto isso, cerca de 82 mil morreram e pelo menos 3,2 milhões foram deslocados desde o início da Guerra Civil. Para ele, isso é só o preço dos negócios, mas ainda há esperança para o povo de Myanmar. A junta de Lang perdeu território nos últimos anos. Talvez um dia ele precise fazer seus negócios no exílio. Isso quase certamente nunca vai ser o caso aqui. Você provavelmente estava esperando por isso e, finalmente, chegamos ao Reino Ermitão. Número 2, Coreia do Norte. A República Popular Democrática da Coreia é considerada o padrão para medir o quão ruim pode ser uma ditadura. Ela está classificada em 178º lugar na lista da Varieties of Democracy, em parte por causa da experiência do seu regime em ser não democrático. Kim Jong-un é o ditador de 3ª geração aqui, e ele tem muitos títulos para provar isso. Nem conseguimos começar a listar todos eles, mas os mais importantes são secretário-geral do Partido dos Trabalhadores da Coreia e presidente da Comissão Militar Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia. Depois tem o cargo de presidente dos Assuntos de Estado da República Popular Democrática da Coreia, República Popular Democrática da Coreia, e seu comandante supremo das Forças Armadas. Nossa, é um título e tanto, né? Você já conhece a situação ruim dos direitos humanos na Coreia do Norte. Então, não precisamos repetir os detalhes. Vamos falar sobre coisas absurdas que talvez você não saiba. Lembra quando Dennis Rodman cantou parabéns para Kim Jong-un em 2014? Ele disse, querido Marechal, não querido Kim. Isso porque as pessoas devem chamá-lo por um título aceitável sempre que se referem a ele, mesmo indiretamente, e esse é um deles.
Outros, pelo menos uma vez, incluíram líder supremo ou querido respeitado. Mais recentemente, os norte-coreanos mais jovens têm um novo título pelo qual devem se referir a ele: pai respeitado. Mas simplesmente chamar Kim Jong-un por um título não é suficiente. Você já viu aqueles broches com os rostos do pai e do avô de Kim neles? Os norte-coreanos têm que usá-los e também não podem chamá-los de broches porque isso é considerado humilde demais. Distintivo é o termo correto. Tecnicamente, a Coreia do Norte tem eleições e é por isso que está em 178º lugar. Eles também têm quase 100% de comparecimento, mas não é para Kim. É para a Assembleia Suprema do Povo, legislativo de fachada. As pessoas devem chegar cedo, receber um papel com um único nome e colocá-lo na urna. Depois, elas se unem aos aplausos na rua, mostrando felicidade por votarem em uma liderança tão sábia. Claro, existe uma cabine de votação privada, mas usá-la é basicamente uma admissão de culpa. Tecnicamente, riscar o único nome da cédula é possível, mas isso costuma levar à polícia e a um diagnóstico de insanidade. Aqui, eleições viram testes de lealdade. Se falhar, você e sua família pagam o preço. E, finalmente, em primeiro lugar, o país menos democrático. Se você consultar o índice Varieties of Democracy, vai encontrar um país com a menor pontuação geral, em 179º lugar. Bem-vindo ao estado da Eritreia. Ela tornou-se independente da Etiópia em 1993, após 30 anos de guerra. E o que acontece em guerras de independência? O líder vencedor geralmente assume o controle. Esse homem é o presidente Isaias Afwerki. Ele é o líder do país desde 1993, mas tem um porém. Como você viu, ditaduras realizam eleições de fachada para aparentar democracia, até mesmo a Coreia do Norte. Isso favorece eles na propaganda internacional. A Eritreia nem tenta. Uma vez houve uma eleição marcada para 2001 que até hoje não aconteceu. A guerra de fronteira com a Etiópia entre 1998 e 2000 deixou uma marca permanente em Afwerki. Ele de repente se tornou totalitário e acabou com toda a dissidência. Afwerki preside sobre uma Eritreia que tem um dos piores históricos de direitos humanos do mundo, se não o pior de todos. Um relatório da Organização das Nações Unidas mencionou que mais de 400 mil pessoas no país foram forçadas ao trabalho no exército ou na burocracia. Não existe mídia doméstica para relatar nada disso. Tudo é controlado pelo Estado. Repórteres Sem Fronteiras classifica o país em 180º lugar entre 180 países, em termos de liberdade de imprensa, uma posição abaixo da Coreia do Norte. Este pequeno país, com uma população entre 3,5 e 6,4 milhões de pessoas, ninguém sabe ao certo, a Eritreia não faz censos, enviou mais jornalistas para a prisão do que qualquer outro país. Bem, exceto pela Turquia, China e Egito. Mas nem todas as prisões são iguais. Se você acha que as prisões de El Salvador eram ruins, elas nem se comparam com as daqui. Prisioneiros na Eritreia ficam em instalações remotas e subterrâneas, empurrados para contêineres metálicos que viram fornos no calor do chifre da África. Prisões arbitrárias são comuns, sobretudo porque há lucro em denunciar alguém. Assim como na Coreia do Norte, famílias de dissidentes também são punidas. Na Eritreia, a culpa não se herda, mas a conta sim. E assim como na Coreia do Norte, o povo da Eritreia vive em extrema pobreza. Só 5,6% tinham celular em 2018. O último relatório do Fundo Monetário Internacional sobre o Produto Interno Bruto do país disse que era de cerca de 2 bilhões de dólares no total. Produto Interno Bruto per capita cerca de 580 dólares anuais. Ironia. O partido de Afwerki se chama Frente Popular para a Democracia e Justiça. Ele não vai sair tão cedo, pois é o único partido legal. Para uma intervenção, a maioria dos estrangeiros nem sabe que seu país existe. Até os norte-coreanos têm esse reconhecimento. Então é isso. Os 15 piores lugares para a democracia, qual mais te chocou? Será que todos competem pelo último lugar? Comente aqui. Obrigado por acompanhar. Espero que você tenha gostado do vídeo. E se quiser ver mais vídeos como esse, por favor, considere se inscrever e ativar as notificações. Isso faz diferença. Obrigado e até a próxima no MapPack.